Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não... É isso? Tudo que eu queria era saber por quê. Fica tosco, né? Pior que eu nem gosto. Campeonatos estaduais. Nós amamos odiá-los e odiamos amá-los. Serão os estaduais um mal necessário ou simplesmente um mal? Há muito tempo que lá nos comentários as pessoas pedem para falar de campeonato estadual. Os campeonatos estaduais estão minguando, estão sofrendo, eu diria até que respiram por aparelhos. Mas o que hoje parece ser o patinho feio do nosso futebol, é bom lembrar e ser justo. Já foi o principal torneio do país. Todo mundo queria ganhar o seu estadual. Até a criação da Taça de Prata, no final dos anos 50, você não tinha nenhum campeonato de caráter nacional. Portanto, até 1958, até o final dos anos 50, você só tinha no máximo torneios regionais e ali muito próximos. Lembrando que a nossa malha aeroviária era péssima, né? E foram esses estaduais durante décadas que criaram rivalidades históricas, momentos espetaculares e sustentaram muitos times grandes durante muito tempo. Sim, os estaduais, hoje, eles mantêm algum status, contribuem para alguns troféus, o que faz com que muitos torcedores não enxerguem, às vezes, como seus clubes estão estagnados. Porque o cara passa ali 3, 4, 5, 10 anos sem ganhar um torneio relevante, mas pinga 1, pinga 2, pinga 3 estaduais, aí você zoa com o seu rival, dá uma brincada ali, dá uma brincada acolá, lembra do momento para contar para os filhos, e aí dá a impressão de que o clube vai bem. Mas na verdade, o clube está se enganando com algo que já foi importante. Se hoje você tem rivalidades enormes entre Remo e Paysandu, Flamengo e Vasco, Palmeiras e Corinthians, Grêmio e Internacional, Cruzeiro e Atlético e por aí vai. Tudo isso se deve aos campeonatos estaduais. Não fossem eles, você não teria essa disputa regional, anual, que hoje transformou muitas dessas rivalidades regionais, estaduais, em rivalidades nacionais. Nós temos dimensões continentais, muito clube, são quase 800 times profissionais e 23 mil jogadores com contrato vigente. Ou seja, para enfiar esses jogadores em algum lugar, só nos estaduais. E esses estaduais, que hoje servem para inchar nosso calendário, muitas vezes para diminuir a presença de público, para machucar jogador, para demitir treinador, para criar ilusão ou pressão em torcidas, já foi, como eu disse, responsável por momentos históricos. Qual torcedor do Flamengo não vai lembrar do gol do Pet? Qual torcedor do Fluminense não vai lembrar do gol de barriga do Renato? Que torcedor do Palmeiras não lembra do fim da fila com o gol do Evaí? Da mesma forma que torcedores do Grêmio, do Inter, do Atlético, do Cruzeiro, do Remo, do Paysandu, do CSA, do América, do Vitória, do Bahia, do ABC, que por sinal é o maior campeão estadual do Brasil, todos esses torcedores têm momentos afetivos muito próprios com os seus clubes. E a maioria desses nos estaduais. E aí é fácil entender por que os estaduais já tiveram tanta importância. Primeiro, porque era o que existia. Segundo, que sempre o mais importante é você virar grande, ou ser o maior, ou disputar no seu local. Tudo começa com disputas menores, e aí depois você vai tentando aumentar seu território. Só que hoje temos um problema. Temos um calendário inchado e temos um crescente desinteresse em cima dos campeonatos estaduais. Desinteresse que vem do torcedor e muitas vezes dos próprios clubes, que cansam de usar time reserva, reclamam das viagens, reclamam dos estádios, reclamam do dinheiro, reclamam de tudo. Em 2017 até aqui nós temos públicos bem ridículos nos campeonatos estaduais. Só o Campeonato Paulista, por enquanto, tem mais de 10 mil de média. Os outros todos vão de 9 para baixo. O estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, não chega a 3. E você tem estaduais com menos de 300 pagantes de média. Acredite,
existe. Mas não, os estaduais não vão acabar e nem precisam. Primeiro que acreditar no fim dos estaduais beira a utopia, que eu, confesso, já tive e já defendi, mas mudei de ideia. Não faz sentido defender algo que federações e dirigentes veem como ok, reclamam, mas não fazem nenhuma questão de mudar. E sabe por quê? Porque os estaduais, deficitários muitas vezes nas rendas, ainda são, ou os principais deles são, muito lucrativos em contratos com TV. São máquinas de fazer dinheiro para as federações. Federações que muitas vezes funcionam mais como cartórios do que necessariamente como federações. Servem para muito pouco. As federações trabalham para os clubes e servem de intermediária, muitas vezes, entre clubes e os seus interesses. Leia-se direitos de TV. E intermediando esse meio-campo, ainda levam bons percentuais. São as velhas comissões. Para você ter uma ideia, tem federação ganhando aí entre 5 a 10% do valor das cotas de TV. Em São Paulo, por exemplo, a Federação Paulista ganha por ano, só de cota de TV, mais de 5 milhões de reais. Fora os percentuais por jogo que eles abocanham. É muito dinheiro. Tem um outro ponto importante, que hoje torna o fim do estadual quase que uma discussão que não vai dar em lugar nenhum. Por quê? Porque os estaduais são caminho de classificação para competições nacionais ou regionais, como, por exemplo, a Copa do Nordeste ou a Copa do Brasil. Portanto, acreditar que hoje os estaduais vão parar de existir é acreditar que o modo de classificação para essas competições teria que mudar radicalmente. E como se discutiria o mérito, já que você não tem mais uma classificação técnica? É um problema, né? Para jogar essas competições e também as séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro, os clubes obrigatoriamente precisam ter jogado os campeonatos estaduais. Eu citei agora há pouco a questão financeira dos clubes. O Campeonato Paulista, por exemplo, os grandes ganham praticamente 1 milhão por jogo. É verdade que o futebol brasileiro não é só feito de estaduais milionários ou de grandes clubes. Você tem os estaduais menores e mais pobres. O problema é que, se os grandes não lutam para que acabe, o processo, o sistema não vai ser mexido. Isso sem contar, e eu já toquei nesse ponto, que os estaduais são vitrine, os lugares onde a maioria dos jogadores brasileiros trabalha. Futebol não é feito para fazer filantropia, mas ele tem sim um caráter social. E você teria várias empresas extintas se os estaduais terminassem. Mas sim, qual a solução? Será que tem? Talvez. Os estaduais não precisam acabar, eles só precisam hoje ser reduzidos ao tamanho que tem. E esse tamanho não corresponde a 4 meses do nosso calendário. Porém, é possível diminuir as datas, diminuir a participação dos grandes e colocar essas equipes que no final sustentam o estadual só na reta final, no momento em que de fato o campeonato pega. E até lá você põe os pequenos se digladiando, disputando vaga na fase final, para depois pegar o filé, que seria contra os grandes. Ou, se você quiser de fato ter os grandes do início ao fim, espreme ainda mais, em 2 meses mata o campeonato. E aí depois, para onde vão os clubes pequenos? É simples, os clubes pequenos podem fazer como se faz na Inglaterra, na Alemanha, que você tem mais divisões nacionais e aí quase distritais, mas com um caráter nacional. Não tínhamos até um dia desse uma Série C organizada, passamos a ter. Não tínhamos nem a existência da Série D, passamos a ter. Série D vinculada, repito, aos campeonatos estaduais. E por que não vincular os estaduais às séries E, F e aumentar o calendário para esses clubes pequenos, dando a possibilidade dessas equipes irem galgando espaço no cenário nacional. E aí você me pergunta, poxa, mas nem todo mundo vai ter dinheiro para seguir nos campeonatos nacionais. Aí vai ser a seleção natural. Clube que tem condição segue, clube que não tem reverte para amador. E você tem vários clubes amadores no Brasil. Muitos desses clubes com papel formador. E aí é isso, não dá para brincar de ser clube de futebol. Ou você é para valer, ou você não é. Você quer ter o time para jogar futebol? Dá para ter, mas é possível existir um clube de futebol
que tenha uma função, mas que não necessariamente seja um clube profissional, ou que se torne profissional apenas quando entrar no quadro de competições nacionais. A partir do momento em que ele engatilhar no calendário nacional, ele se torna um clube profissional, porque aí começa a receber receitas, tem mais chances de patrocínio. No mais, fora essa realidade, você está iludindo clubes que acham que podem ser clubes profissionais, e a realidade mostra que não dá. Mas não, os estaduais não precisam acabar. Eles fazem parte da nossa cultura, eles fazem parte do nosso DNA e ainda têm uma função importante na nossa complexa cadeia política e lógica de formação do nosso futebol. Com um país desse tamanho, com o sistema hoje da maneira que é, com as federações sendo responsáveis por eleição direta na CBF, com as federações tendo muito poder, mesmo que não entrem em campo, em cima dos seus clubes, é difícil imaginar uma revolução a ponto dos estaduais terminarem. Até porque, para os estaduais terminarem, as equipes vão precisar abrir mão, e quando eu digo as equipes, são as grandes, de dinheiro. E isso eu nunca vi clube nenhum abrir mão. Chegou a hora de opiniões que você não tem o direito de ter. Opiniões dessa semana tem a ver com o Atletiba. O Atlético Paranaense Curitiba, que seria o clássico pioneiro do YouTube, seria o clássico para acabar com amarras, seria o clássico para inovar, para fincar o pé na independência. Acabou sendo o clássico do não, o clássico que não aconteceu, mas que não deixou de ser uma vitória. E o Opiniões aqui, na verdade, é uma decisão. A Federação Paranaense de Futebol, ela não tinha o direito de dizer não para o jogo ser transmitido no YouTube. E sabe por quê? Porque o artigo 42 da Lei Pelé é claro. O direito de transmissão e de retransmissão dos jogos em que participa pertence ao clube. Portanto, a federação não tinha este poder de veto. E aí acabou dando aquele migué, botando a culpa nos credenciados. Convenhamos, uma balela. E sabe por quê? Porque uma semana antes do Atletiba, houve um jogo pelo Campeonato Paranaense entre Rio Branco e Toledo, em que tinham em campo pessoas não credenciadas. E sabe o que aconteceu com o jogo? Seguiu normalmente, 2-1 para o Rio Branco. E aqui um parêntese, parabéns para Atlético Paranaense e Curitiba, que peitaram a federação e bancaram o não. Sem transmissão, não tinha jogo. E assim foi plantada uma semente do que pode vir a ser uma mudança. Ou não. Então é isso, Polêmicas Vazias, toda sexta-feira, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Se você já é inscrito, ótimo. Se não é, se inscreve e aproveita para sininho nele para receber notificação. E o mais importante, né? Compartilha, curte e comenta. A gente está criando um fórum bem legal lá embaixo. Tá cada vez mais bacana ver os comentários. Às vezes a coisa descamba um pouco, mas ainda estamos com saldo positivo. E o próximo Polêmicas Vazias vai falar de uma frase batida e bem repetida, mas cada vez por menos gente. Time grande não cai. Será?